A vida é uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é Arthur Schopenhauer. Projetamos felicidade naquilo que ainda não temos. Porque enquanto estamos buscando aquele desejo ardente, a objetificação e essa vontade, que é essa vontade que nos mantém vivos. Contudo, entretanto, todavia, segundo Schopenhauer, quando aquele objeto de desejo era possuído, ele zerava em valor e automaticamente começava-se uma nova busca. E também, para ele, isso não significava falta de caráter, e sim uma formulação natural do querer humano. Todos os seres humanos são movidos por uma força do querer. Essa força é cega e nunca se satisfaz por muito tempo. Então talvez o problema não seja os objetos, seja essa força natural, insaciável da vontade. Então, a pergunta permanece. Se todo desejo, ao ser satisfeito, perde o brilho, o que realmente estamos buscando? A vontade não quer só o objeto, ela quer continuar querendo, ela é a condição. Então a gente vive na promessa de quando eu tiver aquilo, quando eu tiver isso. A gente pensa que de alguma forma isso vai estabilizar essa vontade, mas não se estabiliza. Ela só muda de direção. Schopenhauer chamava essa força de vontade de um impulso cego e irracional que nos atravessa e nos empurra continuadamente. Nós queremos porque somos a expressão dessa vontade. Por querer, eu digo desejar algum objeto, né? E essa vontade não descansa, ela só muda de direção. Então um dia a gente quer uma coisa, outro dia a gente quer outra, depois a gente quer uma pessoa, depois um reconhecimento, depois um item material, enfim, só muda o cenário. Ela não para. E talvez seja por isso que, na expectativa, tudo parece ser mais legal. Porque na expectativa, tudo é possível. Na cabeça, você pode imaginar tudo. Só que na realidade, as coisas são finitas. Schopenhauer era bem radical nisso, né? Para ele, se a gente queria, a gente sofria pelo querer. E se a gente tinha, a gente sofria pelo tédio de possuir. Ou seja, sempre sofrendo. Por isso que se referem a ele como um dos filósofos mais pessimistas. Então, acredito que o mais esquisito, o mais estranho de se pensar é que a gente não quer uma coisa, a gente quer querer essa coisa. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente consegue, a gente entra num estado estranho de apatia. Uma coisa que eu vejo muito aí são pessoas que amam começos. Ai, no começo era tudo melhor. Ai, que saudade do começo. Vejo direto. Mas é o seguinte, no começo as coisas são avassaladoras, as paixões, as expectativas, porque são instáveis. E quando essa estabilidade chega, você acaba confundindo isso com perda de sentimento, com perda de intensidade, com perda de vida. Mas o que realmente morreu? O sentimento ou a ânsia da busca? Talvez a pergunta central para tudo isso seja uma: se nada disso me satisfaz de forma duradoura, o que vale a pena querer? Eu me pergunto mesmo e te respondo que, para mim, na minha percepção, o que vale a pena querer são coisas que ninguém vai poder tirar de mim. Então, aprender um novo idioma, aprender a me comunicar, aprender a esperar, aprender a ser feliz. Digo isso porque, para mim, a felicidade é uma escolha de mudar sua percepção e sua visão sobre o mundo. Você pode ser feliz agora, tanto quanto em qualquer outro momento que você esteja buscando o seu sonho. Só que tem um erro muito comum aqui. Acreditamos que possuir resolve. Talvez esse seja o maior erro das próximas gerações, né? Acreditar que possuir resolve infelicidade, que possuir resolve o vazio, sendo que não tem nada a ver. Riqueza não é ter muito, mas é precisar de pouco. Isso é Platão, se eu não me engano. Enfim, eu digo isso porque se você precisa ter muitas coisas para se sentir completo, não é você que tem as coisas, são as coisas que tem você, apropriadamente falando. Então surge outra questão: o que me move a viver? Eu, Sofia. O desejo ainda me move, porque como eu falo, essa vontade é insaciável. Como eu falo não, como Schopenhauer fala. Enfim, eu ainda sou movida,
E todos nós somos movidos por essa vontade insaciável. Então o desejo não se esvai. Solução para isso, como eu falei, é desejar coisas que vão me construir. O desejo ainda me move, tanto quanto move todas as outras pessoas no mundo. Só que agora eu tento desejar coisas com mais valor, coisas intrínsecas. Eu tento selecionar melhor o que eu quero. Porque se eu não desejo nada, é como se eu tivesse morta por dentro. Mas se eu desejo qualquer coisa, também eu me perco. Então, talvez viver bem seja aprender a sustentar essa tensão entre os dois. Continuar querendo sem virar escravo do querer. Então, talvez, no fundo, o problema não seja o querer, seja acreditar que aquilo que eu quero tem o poder de me completar. Então, talvez amadurecer não seja abandonar a ambição, seja abandonar essa ilusão. A ilusão de que a próxima posse que você tiver vai silenciar esse vazio, a próxima validação que você receber vai silenciar esse vazio. Vazio esse que não pode ser preenchido por bens materiais, porque é nele que a vida acontece. Então, o que resta? O que sobra pro beta? Talvez a vida não tenha um sentido pronto, lá bonitinho, esperando para ser descoberto. E talvez seja essa a parte mais difícil de viver, essa inquietação. Porque se não tem um significado, algo garantido, você não tem a certeza de que no final tudo vai fazer sentido. De que no final tudo não vai ser em vão. Mas a maturidade começa quando você para de exigir que a vida te entregue um sentido e começa a escolher uma função para ela. Eu digo porque eu tô aqui, você tá aqui, todos nós estamos na Terra, sem contrato permanente de felicidade, sem tutorial, sem passo a passo. E o que a gente pode fazer com isso? Eu posso continuar achando que 35 Lamborghinis de cores diferentes vão resolver o meu vazio existencial? Ou eu posso aceitar que esse vazio faz parte da existência? Talvez o vazio não seja um erro, seja onde a vida acontece. E quando você entende isso, o desejo para de ser uma prisão e vira uma escolha. Viver, talvez, não seja encontrar um sentido pronto, seja escolher uma função para sua vida. Então, a pergunta final é: o que você quer tornar da sua vida? Obrigada pelo seu tempo.